Você sabia que o anjinho da capa do disco 1984, esse disco antológico do Van Halen, essa ilustração, na verdade, foi feita em cima de uma foto de um garotinho de verdade? Sim, o nome dele é Carter Helm. E essa foto icônica, tirada em 1984, que é o mesmo nome que leva ao álbum do disco mais vendido do Van Halen, que é uma das capas mais icônicas do rock de todos os tempos, é sensacional. Tem uma história formidável e eu vou contar e vou mostrar como é que está o Carlton Helm hoje, com 40 anos, né? Passados 40 anos dessa foto antológica. Vou contar a história dessa foto também, desse que foi o sexto álbum, o sexto disco do Van Halen, que leva o nome do disco, né? Ele está aqui em algarismos romanos. Olha o nome do disco aqui em algarismo romano, 1984. E tem aqui uma foto da banda toda aqui atrás. O disco que tem simplesmente na sua abertura a música Jump, um clássico do rock and roll, e é um disco sensacional. Esse aqui é o sexto disco, como eu falei, do Van Halen. Eles começaram, né? Eles gravaram o primeiro LP em 1978 e eles têm uma história muito interessante. Os irmãos Eddie e Alex Van Halen, né? O sobrenome deles é Van Halen, portanto, são holandeses e mudaram-se com a família para os Estados Unidos e começaram a aprender instrumentos, tocar instrumentos. E muito engraçado, né? Uma curiosidade muito interessante. O Edward Van Halen, que se tornou aquele guitarrista antológico na história do rock and roll, começou aprendendo a tocar bateria. E o irmão mais novo dele, o Alex, começou aprendendo a tocar violão e guitarra. Pois é, só que o Alex, nos momentos ali que o Ed estava na escola, ou que eles não estavam juntos, que ele não estava em casa, o Alex pegava a bateria do Ed e começava a praticar. E mais tarde eles inverteram, então, os instrumentos e o Alex se tornou o baterista e o Ed se tornou o guitarrista. E eles chamaram, então, amigos para completar a banda, o David Lee Roth como cantor e o Anthony, né? O Anthony no contrabaixo. E lançaram em 1978 o primeiro álbum deles, olha. Esse aqui. Eles começaram então a carreira fonográfica em 1978 com o hard rock, né? Um hard rock de primeiríssima, e com o Edward já se destacando nos solos de guitarra, muito característicos, né? O jeito dele de tocar guitarra, ele imprimiu um jeito muito pessoal de tocar guitarra. E o Alex também na bateria foi se desenvolvendo até chegar numa sonoridade que, para mim, quando chega ali no álbum que a gente está tratando agora da capa, fica uma sonoridade perfeita, né? Uma maravilhosa bateria também do Alex, entre as melhores do rock and roll. Depois eles foram lançando outros álbuns. Olha, esse aqui é o Van Halen 2. Depois eles lançaram o Women and Children First, esse daqui, olha só. Depois o Fair Warning, esse outro aqui. E antes do 1984, eles lançaram Diver Down, esse disco aqui, que tem entre as músicas a Pretty Woman, é uma versão da música do Roy Orbison, lá dos anos 60, que se tornou, né, que alavancou a carreira deles, principalmente com o filme Pretty Woman, com a Julia Roberts e o Richard Gere. No ano seguinte, o que aconteceu? O Edward, o guitarrista, o Eddie Van Halen, foi convidado pelo maestro Quincy Jones, que estava produzindo o novo disco do Michael Jackson, o sensacional e mais vendido álbum de todos os tempos, o Thriller, para fazer a guitarra, né, o solo de guitarra na música Beat It, que se tornou um dos clássicos desse disco e ajudou muito o Van Halen também a alavancar a carreira. Porque aí, obviamente, no auge da MTV,
tanto o Michael Jackson quanto o Eddie Van Halen tocando a guitarra no vídeo, né, no videoclipe do Beat It, tiveram assim uma alavancagem estratosférica, o que ajudou em muito na vendagem do disco 1984, né, que tinha também, além da própria Jump, várias outras músicas de sucesso e com clipes na MTV. Esse aqui foi o último álbum com o David Lee Roth nos vocais, nessa primeira fase. Depois ele foi substituído, né? Ele entrou em atrito ali com o Ed Van Halen, principalmente com o guitarrista, e foi substituído pelo Sammy Hagar, que também fez álbuns antológicos. E depois de muitas idas e vindas, o David Lee acabou também voltando a gravar com o Van Halen. Mas aí é uma outra história que a gente vai contar num outro programa, legal? Como é que eles chegaram então nessa capa desse disco maravilhoso? Eles estavam procurando então fotógrafos para fazer a nova capa desse disco deles. E uma fotógrafa em especial, chamada Margot Narras, apresentou para eles, através do marido dela, um portfólio, né, um book, com algumas fotos, e entre essas fotos estava a foto desse garotinho com os cigarros. Detalhe, cigarros de chocolate, pois é. E os membros do Van Halen, vendo aquela foto, falaram, não precisa nem mais ir atrás de outra fotógrafa ou outro fotógrafo. A gente quer você e a gente quer essa foto aqui. Essa foto, como é que ela foi tirada? O garotinho, que se chama Carlton Helm, tinha aqui 4 anos de idade, tá? E era um filho de uma amiga da fotógrafa. Ela foi fazer então umas fotos com ele e levou alguns doces para deixá-lo mais descontraído ali, para deixá-lo mais, né, relax para a sessão de fotos. E ele foi ali, logo nos cigarrinhos de chocolate, e uma dessas fotos que vocês vão ver aqui, várias dessas fotos, né, depois serviram de base, essa principalmente, para tirar essa foto aqui. Aqui algumas fotos do Carter Helm que deram origem à capa do disco do Van Halen. Os cigarrinhos de chocolate, que também eram muito famosos aqui no Brasil, né? Principalmente ali nos anos 60 para frente, 70 e 80, quando foi lançado o disco, que eram cigarros da marca Pan, né? Eram chocolates vendidos naquela caixinha muito característica, vermelhinha, que eu também vou mostrar aqui para vocês, ó, com aquele garotinho também ali segurando o seu cigarrinho de chocolate da marca Pan na época, né? Um detalhe muito interessante, né, pessoal? Olha só, vou mostrar para vocês também. Os cigarros de chocolate norte-americanos, eles tinham a embalagem e o próprio cigarrinho de chocolate era envolto num papel muito parecido com o cigarro, com o tabaco de verdade, né? O tabaco adulto. É muito parecido com o cigarro de verdade, né? Depois, aqui no Brasil, foi proibido, principalmente com o Estatuto da Criança e Adolescente, por incentivar o uso do tabaco pelas crianças, né, pelos menores de idade. A Pan daí começou a vender o que ela começou a chamar de enroladinhos de chocolate e deixou o cigarro do lado. Nos Estados Unidos, apenas na década de 2010 é que também foi banido esse chocolate, o cigarrinho de chocolate. Vamos ver aqui também, pessoal, como é que está esse garotinho, o Carlton Helm, que serviu então de modelo, né, para a foto da qual foi feita essa ilustração. Um detalhe importante também, tá? A fotógrafa posteriormente inseriu as asinhas do anjo aqui atrás, olha, as asinhas de anjo aqui atrás também dele, e inseriu também, né, na ilustração essa mesa de mármore aqui que não tinha na fotografia. Legal? Vou mostrar para vocês como é que está o Carlton Helm. Aí uma foto aqui, uma foto dele em 2020, quando ele tinha ali 39 anos. Legal? Vamos ver. Aqui o Carter Helm com 39 anos em 2020. Legal? O Van Halen deixou então escrito assim na sua história e na história do rock and roll, deixou a sua marca indelével. O Edward Van Halen, que era o guitarrista,
infelizmente faleceu em 2020, vítima de um câncer na garganta, contra o qual ele lutou por muitos anos. Mas mesmo assim, ele deixou a sua marca como um dos melhores guitarristas do rock and roll de todos os tempos, e o Van Halen no panteão das grandes bandas de rock de todos os tempos.